Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal. Pessoal, finalmente hoje aconteceu a renovação contratual do Léo Jardim. Vamos falar muito da permanência do goleiro, como que vai ficar a situação salarial dele aí com o Vasco, também uma cláusula importante no contrato do jogador. Vamos falar também aqui de saída de atleta para o futebol português, também jogador voltando aos treinamentos aí, depois de ter ficado fora de alguns últimos treinamentos do Vasco. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber as notícias aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está sempre acompanhando o nosso canal. Bom, pessoal, hoje oficialmente está renovado o contrato do goleiro Léo Jardim com o Vasco até 2030. O goleiro de 30 anos aceitou essa renovação contratual com o nosso clube e vai passar a ser o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro. Dentre os jogadores do Vasco hoje, ele tem o segundo maior salário do elenco, segundo várias informações que apuraram essa renovação contratual do Léo Jardim. Ele claramente só vai perder em termos salariais para o Felipe Coutinho. O salário dele ultrapassa até mesmo do Verratti, que hoje seria o segundo maior salário do elenco vascaíno, e o Léo Jardim certamente vai receber na casa de 1 milhão para cima. Segundo as informações do jornalista Vene Casagrande, essa renovação tem uma cláusula muito importante no seu contrato. Em caso de uma proposta oficial de qualquer clube do mundo, incluindo times brasileiros e times europeus, onde quer que seja, se esse clube pagar a multa de 10 milhões de euros, o Vasco será obrigado a liberar imediatamente aí o Léo Jardim. Essa é a cláusula que entrou no contrato do goleiro, que se aparecer uma proposta nesses valores, o Vasco vai perder o seu goleiro aí. Claramente é uma situação mais complicada, né? Acho que poucos times terão essa grana para investir no Léo Jardim, a menos que exista algum clube muito interessado mesmo no futebol europeu em contratar esse jogador. Uma renovação que se arrastou bastante. Não concordo com os valores que serão pagos ao goleiro, porque ele não é um goleiro de seleção, ele tem potencial para chegar à seleção, mas não é convocado constantemente para a seleção para receber 1 milhão para cima. Essa é a minha opinião. É um ótimo goleiro, é um ótimo ativo do Vasco, está ajudando bastante o Vasco, já tem muitos anos. Isso não é ingratidão, isso é coerência. Se um goleiro que foi de Copa do Mundo, como por exemplo o Everton, ganha menos do que o Léo Jardim, certamente eu acho que não vejo tanto fundamento assim nesses salários. Mas na minha opinião, claro, gostaria muito que ele tivesse continuado no Vasco, vai continuar, mas claramente os moldes da negociação não me agradou. Eu acho que muitos torcedores vascaínos comemoraram muito a permanência, a renovação contratual do Léo Jardim, mas ainda ficaram um pouquinho com o pé atrás quanto a esses salários aí que o jogador deverá receber no Vasco, né? Ainda não sabemos ao certo, concreto, quanto que é esses salários. O que a gente sabe é que é o segundo maior salário do elenco vascaíno. Isso aí já deixa bem claro que será um salário na casa de 1 milhão para cima. E isso talvez possa ser uma loucura da diretoria do Vasco, já que o Vasco hoje é um clube falido, né? Talvez seria maluquice aí do Vasco pagar 1 milhão de salários a um goleiro, né? Essa é a minha opinião, cara. Pode xingar aí, pode discordar totalmente, pode aí colocar que o Léo Jardim merecia ganhar 2, 3 milhões. Se o Vasco tivesse dinheiro, tivesse um investidor na SAF, claro, cara, daria esses salários aí tranquilamente pro goleiro, né? Mas o Vasco não é SAF. O Vasco é um clube falido, está na mão do associativo, não tem criatividade alguma para conseguir vender a SAF do nosso clube, e o Pedrinho está tentando fazer o que dá para fazer nesse momento para o Vasco sobreviver, porque o Vasco não consegue ter saúde financeira, uma saúde saudável para poder fazer essas loucuras de pagar 1 milhão de salários ao goleiro, né? Essa é a minha opinião. Mas gostei sim, claro, da renovação contratual. Em termos esportivos, o Léo Jardim sempre entregou bem aí ao Vasco, sempre correspondeu à altura, merece sim esse carinho do torcedor vascaíno. Esperamos que ele dê um retorno positivo ao torcedor, que ele jogue dentro de campo mostrando todo o seu valor, continue mostrando aí sempre a sua qualidade, porque o Vasco hoje está classificado na Copa do Brasil graças ao Léo Jardim, que foi monstruoso nos pênaltis. O Vasco hoje não teve um rebaixamento aí nos anos anteriores, também muito graças às defesas milagrosas do Léo Jardim, e muita coisa vai para a conta do goleiro, né? Esperamos que ele continue dessa maneira aí ajudando o Vasco. Deixem nos comentários o que você achou dessa renovação contratual, Léo Jardim permanecendo até 2030. Em 2030 o jogador estará com 35 anos. E só um detalhe nessa negociação aí do Léo Jardim, segundo as informações, o jogador teria chegado a recusar propostas do Galatasaray e também do futebol europeu. Segundo o Globoesporte.com, o futebol português sondou bastante a situação do Léo Jardim, e o fator Diniz e seleção brasileira teriam pesado na escolha do goleiro em permanecer no Vasco.
Bom, pessoal, o Lloyd Augusto voltou a treinar aí normalmente com o elenco vascaíno, né? O jogador que foi liberado dias atrás aí para resolver problemas particulares. A sua mãe tinha sofrido um AVC lá na Angola. O jogador precisou ir às pressas para o país africano, mas já resolveu e o jogador está de volta aí ao Vasco, treinando normalmente. E o jogador que tinha pedido a dispensa para acompanhar a sua mãe está de volta aí e certamente não deverá ser tanto utilizado assim, já que ele perdeu alguns treinamentos do Vasco já nessa partida contra o Botafogo. E quem sabe ele pode até mesmo nem ser relacionado. Ainda mais agora que temos o retorno do David, pode ser que o Lloyd Augusto perca muito espaço no Vasco. Essa é a minha opinião. Deixem nos comentários se você acredita que o Lloyd Augusto ainda vai dar a volta por cima e mostrar algum futebol que até agora ele não mostrou com a camisa do Vasco. Bom, e tivemos uma novidade importante também envolvendo o Felipe Coutinho, né? Ele foi julgado pelo STJD e a suspensão do jogador foi convertida em uma advertência apenas. Ele já está liberado para atuar. Havia uma certa expectativa, já que o Coutinho poderia pegar um gancho de até 3 jogos aí e desfalcar o Vasco nesse jogo contra o Botafogo. Porém, a suspensão do jogador foi convertida somente nessa advertência e ele estará totalmente à disposição do Fernando Diniz para entrar em campo nesse jogo tão importante e na volta do Brasileirão. Esperamos que o Vasco conquiste um bom resultado aqui em Brasília. Bom, e tivemos atualizações do mercado do Vasco. O Vasco tentou a contratação aí do atacante Andrés Gomes por empréstimo do Rennes da França, porém a situação deu uma emperrada devido ao clube francês tentar vender o jogador. Segundo as informações do jornalista Benê Casagrande, o Admar Lopes teria entrado em contato com o Rennes e propôs o empréstimo. Só que a prioridade realmente é vender o atleta e o jogador de 22 anos está um pouco longe aí de fechar com o Vasco. E também tivemos novidade quanto à saída de jogadores, né? É um jogador que já não estava há algum tempo no Vasco, estava emprestado ao futebol da Ucrânia. É o atacante Cauã Paixão. O Vasco acertou a venda dele para o Leixões de Portugal. O jogador não é mais atleta do Vasco e os valores da transação não foram divulgados. O atleta aí que jogou pouquíssimos jogos como profissional do Vasco, rapidamente foi emprestado ao futebol da Ucrânia. Não vou me arriscar a falar o nome do clube que ele estava atuando, mas certamente é um atleta que não vai deixar de saudades. E além dele, o Vasco tenta acertar outras situações de jogadores que estão para sair do clube, né? Caso aí do Lucas Oliveira, o Vitor Rodrigues, e também se pintar proposta, pode ser que Juan Esforza, Jair, por aí vai, saiam do Vasco, né? Tem vários jogadores aí que podem deixar o clube, dependendo de se pintar alguma proposta, o Vasco está aberto a negociações por alguns jogadores. Vamos aguardar aí ver o que vai acontecer, se vai ter mais saídas nesse time do Vasco e também a gente espera que contratações sejam feitas. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. E é nóis!